sejam bem-vindos. Tratarei brevemente de um importante documento de essencial valor histórico produzido pelo padre José de Anchieta em 1560, quando o jesuíta tinha apenas 26 anos e se encontrava auxiliando o padre Manuel da Nóbrega em sua atividade catequética na vila de São Vicente. Atualmente, nós conhecemos como o Estado de São Paulo. Me refiro à famosa Carta de São Vicente, dirigida pelo padre José de Anchieta ao padre Geraldino Lainez, que foi o sucessor de Inácio da Loyola, o inicial, o fundador, na verdade, da Companhia de Jesus. Quanto a isso, vale dizer que no Brasil do século XVI, nos primórdios da colonização portuguesa, as cartas se tornaram a principal forma de comunicação entre os enviados para as missões oficiais e as autoridades políticas e eclesiásticas. Em especial, no contexto da cultura jesuítica, a correspondência era um dispositivo disciplinar e educativo essencial, na medida em que servia para estabelecer o diálogo constante dos missionários entre si, promovendo-se, dessa forma, o encorajamento mútuo de seus membros, bem como eu posso dizer, o permanente contato, dos missionários com seus supervisores. Assim, por meio das cartas, os dirigentes da ordem podiam manter o controle e a unidade de propósitos no que diz respeito à missão evangelizadora da companhia. É possível destacar pelo menos 5 entre os recorrentes temas das cartas dos missionários jesuítas. A saber, nós temos o primeiro ponto, o nativo e seus costumes antagônicos, a cultura cristã. Dentre esses, nós temos a inconstância, a calvinagem, antropofagia, a poligamia, a nudez, dentre outros assuntos afins. Segundo ponto, nós temos a imoralidade sexual e a usura dos certos colonos, a mancebia dos brancos com as índias, a violência contínua dos coloniais contra índios aldeados e os conflitos dos colonos com os padres. Terceiro ponto, nós temos as atividades pedagógicas dos missionários e os obstáculos mais frequentemente encontrados pelos padres no processo de catequização dos índios. Temos ainda no quarto ponto, questões relacionadas às medidas administrativas dos governadores gerais. E no quinto ponto, que vamos destacar aqui, nós temos ainda os conflitos dos missionários jesuítas com o clero secular, isto é, com os religiosos submetidos ao controle da coroa portuguesa. Alguns desses contrários à integração dos indígenas às missões, Em especial, na Carta de São Vicente, de 1560, temos, dentre outros assuntos, Anchieta também trata dos desafios e conquistas enfrentados pelos jesuítas no cumprimento de sua missão evangelizadora. Ele descreve as difíceis condições em que se desenvolvia a catequização dos nativos, mencionando os esforços dos missionários para estabelecer uma convivência harmoniosa entre as diferentes culturas, a dos indígenas e a dos colonos portugueses, estabelecidos naquela região. Por meio dessa carta, podemos compreender a dedicação de José de Anchieta, a evangelização, a educação dos indígenas e o seu cuidado, inclusive, com os indígenas. Nela, o padre não apenas descreve as suas atividades missionárias, como também evidencia sua compaixão e empatia pelas comunidades indígenas, o que contrastava com alguns dos métodos mais brutais de colonização da época. No contexto de sua vida, a carta revela Anchieta como um homem profundamente religioso, intelectual e comprometido com a defesa dos povos indígenas frente às injustiças cometidas pelos colonizadores naquela época. Sua missão e suas contribuições como um homem profundamente religioso, intelectual e comprometido com a defesa dos povos indígenas frente às injustiças cometidas pelos colonizadores. Sua missão e suas contribuições como linguista, escritor e defensor dos direitos humanos são evidenciadas, pelas atividades dessa correspondência, tornando-a um testemunho valioso para a história do Brasil. E da figura do pedagógico extraordinário também que foi Anchieta, é óbvio.
Certamente, a carta de São Vicente, escrita por Anchieta, né, ao Padre-Geral da Companhia de Jesus, não é apenas um registro histórico, mas também uma janela para compreendermos, né, a complexibilidade da vida desse jesuíta e o contexto em que ele operava. Então, José de Anchieta, além de ser um missionário, também era um poeta, dramaturgo, como a gente já citou anteriormente, né? Sua vida foi marcada pelo compromisso inabalável com a propagação do cristianismo no Novo Mundo, mas também pela busca de uma abordagem mais humanitária e inclusiva, né, para essa tarefa. Através da carta, podemos então vislumbrar as profundas lutas internas de Anchieta, enquanto ele navegava entre o desejo de converter os povos indígenas e o reconhecimento da dignidade e dos valores de suas culturas. Ele enfrentou dilemas éticos diante das ações dos colonizadores e da pressão para que os índios fossem subjugados e explorados. A carta também revela o espírito de sacrifício de Anchieta, que não apenas se dedicou à propagação do cristianismo, mas também à educação, à medicina e ao bem-estar dos indígenas, é claro. Suas palavras expressam a paixão e a devoção que ele sentia por sua missão. Em resumo, a Carta de São Vicente é uma janela para a alma de José de Anchieta, um homem profundamente complexo que enfrentou dilemas éticos e culturais, né, em busca para construir uma ponte entre diferentes mundos. Ele nos convida a refletir então sobre os desafios da colonização e o choque de culturas, né, e a busca por uma abordagem mais compassiva e respeitosa em um período de intensas transformações históricas. Então, pessoal, feitas essas considerações sobre a antológica Carta de São Vicente, concluo a minha exposição com a leitura de fragmentos desse importante registro histórico, os quais ilustram, né, alguns aspectos aqui considerados, a saber, a natureza, né, da interlocução entre os jesuítas e seus dirigentes, bem como a relação, por vezes, conflituosa, vamos dizer assim, entre nativos não cristianizados e os missionários ante as crenças e costumes antagônicos à religião cristã. Vamos ver os fragmentos? Então, pessoal, agora vamos dar início, então, na leitura de alguns fragmentos referentes a essa obra. Bom, vamos lá. O texto está aqui do lado para vocês acompanharem. Ao Padre-Geral de São Vicente, ao último de maio de 1560, paz de Cristo seja conosco. Pelas tuas cartas que há pouco nos chegaram às mãos, vimos, reverendo Padre em Cristo, que desejas, para que se atenda ao voto e desejos de muitos, que escrevemos acerca do que suceder conosco, que seja digno de admiração ou desconhecido nessa parte do mundo. Conformando-me com tão salutar mandado, cumprirei diligentemente, quanto me for possível, a prescrita obrigação. Não há muitos dias, estando nós em Piratininga, começou, depois do pôr do sol, o ar a turvar-se de repente, a enublar-se o céu. Amiudaram-se os relâmpagos e trovões, levantando-se então o vento sul a envolver pouco a pouco a terra, até que chegando ao nordeste, de onde quase sempre costuma vir a tempestade, caiu com tanta violência que parecia ameaçar-nos o Senhor com destruição. Abalou as casas, arrebatou os telhados e derribou as matas. As árvores, colossal altura, arrancou pelas raízes, partiu pelo meio outras menores, despedaçou outras, de tal maneira que ficaram obstruídas as estradas, e nenhuma passagem havia pelos bosques. Era para admirar quantos estragos de árvores e casas produziu no espaço de meia hora, pois não durou mais do que isso. E na verdade, se o Senhor não tivesse abreviado aquele tempo, nada poderia resistir a tamanha violência e tudo cairia por terra. O que, porém, no meio de tudo isso se tornou mais digno de admiração é que os índios, que nessa ocasião se compraziam em bebidas e cantares, como costumam, não se aterraram com tanta confusão de coisas, nem deixaram de dançar e beber, como se tudo estivesse em completa tranquilidade. Vou, entretanto, referir um fato que, por si só,
Mesmo julgarás se mais digno de dor do que de riso. Lamentarás certamente a cegueira e escarnecerás de loucura. Poucos dias depois de se passarem estas coisas, em uma certa aldeia de índios, a que vim com alguns sacerdotes aplicar a medicina da alma e do corpo a um enfermo, encontramos um feiticeiro de grande fama entre os índios, o qual, como o exortássemos muito que deixasse de mentir e reconhecesse um só Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, depois de uma, por assim dizer, longa disputa, respondeu: Eu conheço não só Deus como o Filho de Deus, pois há pouco, mordendo-me o meu cão, chamei o Filho de Deus que me trouxe remédio. Veio ele sem demora, e irado contra o cão, trouxe consigo aquele vento impetuoso que soprou há pouco para que derrubasse as matas e vingasse o dano que me causara o cão. Assim falou ele, e respondeu-lhe o sacerdote: Tu mentes. Não puderam conter o riso as mulheres já cristãs, as quais ensinamos as coisas da fé, escarnecendo de certo da estútica do feiticeiro, pois os Brasis não costumam usar de rodeio algum de palavras para explicar as coisas. Assim, a palavra mentes e outras nesse sentido são ditas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo e se inscrevam no canal. É isso. Até o próximo vídeo. Fiquem agora com o poema A Santa Inês.